Sabe uma coisa curiosa? A gente pensa no açúcar como uma fonte de energia super rápida, certo? Mas por que será que o nosso corpo insiste em queimar gordura quando está em repouso? Parece que não faz muito sentido, é um verdadeiro quebra-cabeça. Mas olha, uma nova hipótese bem fascinante pode finalmente explicar o porquê disso tudo. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A grande questão que meio que desafia o que a gente achava que sabia sobre metabolismo é essa. Se a glicose é o combustível top de linha, de alta octanagem, por que o corpo guarda ela e prefere usar a gordura, que é mais como um diesel de queima lenta, para as tarefas do dia a dia? A resposta padrão que a gente sempre ouviu era sobre eficiência. A gordura tem mais calorias e é mais eficiente estocar. Mas a verdade parece ser muito, mas muito mais profunda. A nova ideia é que o foco não é maximizar a energia, e sim minimizar danos. Pensa nisso, uma estratégia de autopreservação em nível molecular. Mas que dano é esse, afinal? Para entender essa história, a gente precisa falar sobre o lado B do açúcar, um lado que fica meio escondido. O grande vilão dessa nossa história metabólica tem um nome: glicação. De forma bem simples, é um processo químico onde o açúcar, quando está sobrando, literalmente, gruda nas nossas proteínas. E isso causa um dano lento, mas constante e implacável, principalmente nos tecidos que deveriam durar muito tempo. A melhor analogia para a glicação é imaginar uma caramelização do nosso corpo por dentro, só que em câmera muito, muito lenta. É isso mesmo. Assim como o açúcar que derrete e endurece na panela, esse processo vai endurecendo e danificando estruturas vitais, como o colágeno da nossa pele ou as proteínas dos nossos olhos. O caminho desse dano é bem direto e perigoso. Tudo começa com açúcar em excesso. Ele reage com proteínas importantes e forma uns compostos bem tóxicos, que a gente chama de AGS. E o ponto mais crítico aqui é que esse dano, na maior parte das vezes, é irreversível. E é exatamente aqui que essa nova teoria entra para explicar a estratégia do nosso corpo. Vamos conhecer então a hipótese da dissipação segura. Essa frase resume a ideia central de um jeito perfeito. A questão principal é que a escolha de combustível do nosso corpo não tem a ver com velocidade ou potência, tem a ver com segurança e longevidade. É uma adaptação evolutiva para nos proteger desse dano silencioso da glicação. Então o ponto-chave é este. Queimar gordura em repouso é na verdade um mecanismo de defesa ativo. É uma programação que veio dos nossos ancestrais, projetada para nos manter funcionando bem no longo prazo, protegendo nossas estruturas do bombardeio constante do açúcar. A meta não é só energia, é energia segura. Certo, mas como o corpo consegue fazer isso? Bom, ele tem um verdadeiro arsenal de defesas. Vamos dar uma olhada em como essa proteção toda funciona na prática. O nosso corpo tem um sistema de defesa super bem pensado, com várias camadas, com vários jogadores importantes. Tem a PDK4, que é tipo um interruptor que desliga a glicose. Depois, a GLO1, que é a equipe de limpeza, para tirar os subprodutos tóxicos. O fígado atua como um porteiro do metabolismo. E ainda tem as cetonas, que são um tipo de combustível super limpo que não causa esse problema. Vamos começar pela primeira linha de defesa, a PDK4. Pense nela como um segurança bem inteligente. Quando a gente não precisa de energia para já, para agora, a PDK4 basicamente fecha a porta para a glicose e avisa para as células: opa pessoal, vamos usar gordura agora, que é mais seguro. Mas, e quando a gente precisa queimar a glicose? Não tem jeito, isso acaba gerando um subproduto bem tóxico chamado metilglioxal. E é aí que a GLO1 entra em ação. Ela é a equipe de limpeza, que age super rápido para neutralizar essa substância antes que ela cause um estrago permanente. E essa estratégia de fugir da glicação não é algo exclusivo dos humanos, não. Olhar para outros animais nos dá umas pistas bem importantes sobre essa pressão da evolução. Olha que interessante essa comparação. Os gatos, por exemplo, como carnívoros, evoluíram para usar o mínimo de glicose possível. Já as baleias, que vivem muito, simplesmente têm um metabolismo mais lento. E os humanos? Bom, nós somos os mestres da flexibilidade. A gente alterna para a queima de gordura como nosso modo padrão de segurança. Tudo isso nos leva para a pergunta mais crucial de todas. O que acontece quando esse sistema que é super antigo e bem ajustado dá de cara com o mundo moderno? E aqui está o centro do problema, o tal do descompasso evolutivo. Nosso metabolismo foi moldado no mundo de escassez, de pouca exposição ao açúcar. Hoje, a gente vive no oposto completo. Comida o tempo todo, disponível a todo momento e uma exposição crônica a dietas lotadas de açúcar. São os nossos genes antigos vivendo num mundo totalmente novo.
E o mais incrível é que dá para testar essa hipótese. A previsão é muito clara. Se a gente analisar ossos antigos, de milhares de anos atrás, a gente deve encontrar muito menos dano por glicação nos nossos ancestrais caçadores-coletores do que nos primeiros agricultores, que foram os que começaram a consumir bem mais carboidratos. O resultado desse descompasso todo é meio inevitável. Nossas defesas ancestrais, que foram projetadas para lidar com um pico de açúcar de vez em quando, agora estão em alerta máximo o tempo todo. Elas simplesmente não dão conta dessa sobrecarga crônica do nosso ambiente alimentar. E isso leva a um desgaste de todo o sistema. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem poderosa, para a gente refletir. E se a maior parte das doenças crônicas que a gente enfrenta hoje não for um sinal de que nossos corpos estão quebrados, mas sim um sinal de que eles estão funcionando exatamente como foram programados, só que num ambiente para o qual eles não foram feitos?